infelizmente, no YouTube ficou uma parte significativa, inclusive, de som, né? Mas, enfim, estamos consertando. Depois eu vou ver como é que eu vou resolver isso. Mas a intenção da live hoje também não é para ficar eternamente na rede, sim para bater um papo apenas, dizer a função do tarô, a função da nossa escola e falar sobre o Black Days também, essas promoções que nós vamos fazer ao longo do mês de novembro. Então, voltando à questão simbólica, né, que as pessoas falam assim, mas eu quero estudar o tarô de Waite, quero estudar o tarô de mitológico, quero estudar o tarô, sei lá, de Marsella, mas, na verdade, como eu falei, Marsella é a base de todos os tarôs, é a matriz. Dele surgiram os tarôs, porque ao longo do tempo foi evoluindo o conhecimento, o saber, a tecnologia, a questão ilustrativa, uma série de coisas foi sendo agregadas ao tarô que nós chegamos hoje a imagens maravilhosas, digitais, inclusive. O que lá nos primórdios era feito com madeira talhada, né, para fazer impressões, hoje é digital. Você vai ali num app, num programa, e você desenha, às vezes, uma carta de tarô, porém, existe uma estrutura, e essa estrutura tem que ser respeitada no tarô. Se não tem a estrutura do tarô, ou seja, o mago é o jovem em pé, ou algum elemento que se associa à ideia da carta mago, sendo criatividade, inovação, vontade, desejo, a sacerdotisa, né, uma mulher sentada com uma chave na mão, com um livro na mão, sei lá, com algum elemento oculto na mão, ou um deus, uma deusa análoga a esse sentido, né, da receptividade, da introspecção, da análise, do conhecimento, não é tarô. O tarô segue uma estrutura simbólica. Não importa se você, a princípio, não reconheça essa estrutura. Às vezes existem tarôs que você tem que olhar 2, 3 vezes para entender o arcano, porque às vezes o artista plástico fez de uma tal forma a carta que você não consegue, às vezes, entender ou perceber a princípio. Mas depois, analisando alguns símbolos, algumas formas, você acaba chegando realmente àquele conceito, não, isso é tal arcano. E é por isso que é importante conhecer a estrutura e conhecer a simbologia da carta. E na nossa escola, e nos meus livros todos, eu abordo muito essa questão estrutural, sistemática, para que a pessoa possa ler qualquer tipo de tarô. Geralmente, quando a pessoa estuda pelos tarôs clássicos, elas conseguem, ao longo do tempo, ler todos os tarôs existentes ou que vão sendo surgindo e até ter uma análise muito crítica sobre eles. Mas, geralmente, quando a pessoa aprende sobre um tarô específico, por exemplo, o tarô mitológico, ou até o próprio Waite, acaba não conseguindo ler as outras cartas dos outros tarôs. Por quê? No tarô mitológico, alguns tarôs que falam sobre transculturalidade, às vezes já vem com tudo desenhado, com imagens. E, no caso do tarô de Waite, é um tarô clássico também, porque mais pelo aspecto de ser o primeiro tarô em que os arcanos menores foram pintados de acordo com o significado das cartas do tarô de Marsella. E por isso que é importante entender o tarô de Marsella, para entender por que a Pamela pintou daquele jeito. E aqui vale um detalhe muito importante que as pessoas desconhecem. Tanto Pamela quanto Waite não escreveram livros explicando exatamente a simbologia, ou o porquê, ou até como jogar. Existe um livrinho muito simples do Waite, chamado A Chave Oculta do Tarô, onde ele apenas fala sobre a questão simbólica, que ele julga ali, que desenhou e que ele acha correta, e, no final, ele até coloca um pouco de taromancia ou de jogos relacionados a Eteila ou a Júlio Orsini, que são cartomantes já anteriores a ele, que tinham muitas cartilhas de taromancia. Ele, em si, não desenvolveu muita leitura. Tudo, anotem isso, tudo o que temos sobre literatura do tarô de Waite foi escrito após a morte dele, a partir da década de 1970, quando então esse tarô se tornou público, quando então a editora comprou os direitos autorais da família da Pamela e botou ele então para ser desenvolvido. Aí então as pessoas realmente se apaixonaram, porque é um tarô bonito, os arcanos menores são desenhados, e aí, enfim, começaram a se escrever. E muito que tem escrito no tarô do Waite em livros está sobre a ótica do conhecimento de mundo de quem escreveu. E, às vezes, é um apaixonado pelo tarô e também vai acabar, de algum modo, lançando suas próprias ideias dentro daquele conceito. Mas eu chamo a atenção a uma questão do próprio Waite, quando ele pegou a Carta da Justiça, né, que é a número 8,
e ele colocou a carta da justiça como número 11, ele inverteu a justiça e a força de posição, e aqui vale a regra é simbologia, a regra não é número. Ele mesmo disse, por que eu inverti a carta 8 e 11, só compete a mim, eu não vou explicar nada a vocês. Para os jogos do tarô, para a taromancia, isso não faz a menor diferença. E é isso que ele escreveu no seu livro Chave Oculta. E aqui o que ocorre? Com a simbologia, a mulher sentada, nós temos uma espada na mão, a balança na outra, porque no tarô o que importa é o símbolo, é o conjunto simbólico. Enumeraram as cartas ao longo dos séculos, por N motivos, mas a simbologia ela continua sendo primeira. Se você começa a primeiramente ver o número da carta, o nome da carta, para depois ver o símbolo, você não conhece o tarô. É importante que você olhe a carta no símbolo e já imediatamente descreva e saiba do que se trata. Porque, olha só, se você quer um número, vê o nome da carta, para ver o símbolo, para ver a posição dela, olha quantos passos você deu no estudo e na análise do tarô sem necessidade. É importante que você entenda o que é a carta 8 no caso, ou carta 11, que seja de Waite. A informação tarológica é a mesma, não vai mudar a informação, é a lei da causa e efeito, você tem que tomar cuidado com o que você faz, toma lá da cá, quer dizer, observe bem os seus planos de vida. Então, isso que é importante você ter essa noção do tarô, para que você possa, então, jogar com maestria, que seja para você, para sua família, para seus amigos, ou profissionalmente. Porque tarô é tarô, não importa como você use. Se você usa só para você, usa profissionalmente, a mensagem é a mesma. O estudo é o mesmo, a forma de lidar é o mesmo. É como você dirigir carro. Você vai na autoescola, você aprende um carro, qualquer carro. E uma vez que você tenha exatamente sua habilitação, você dirige qualquer carro. Às vezes você pega um carro automático, é um pouco difícil, mas só no primeiro momento, porque você sabe as regras de leis de trânsito, você sabe o que é a marcha de um carro, você sabe o que é o barulho do motor do carro, você sabe que tem que botar combustível. Então, ou seja, mesmo que você pegue um carro mais luxuoso e mais automático, cheio de parafernália ali na sua frente, de coisas digitais, você se adapta. Pois, por quê? Porque você aprendeu lá atrás, na autoescola, ou com seu pai, talvez, ou com algum parente, a dirigir o carro. Lá com as marchas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o dentro do trânsito. E tarô é a mesma coisa. Você, de início, tem que aprender o básico, para então você poder, então, depois ir nas coisas mais avançadas. É muito difícil, às vezes, a pessoa, mas eu quero aprender logo. Erro fatal que ocorre muito quando as pessoas compram o meu livro, o curso completo de tarô, elas sequer vê a primeira lição, elas querem abrir, escolhe a carta, já embaralha na hora, né, que compra, já vai lá na página ler o que significa. Isso está errado. Não tem como. É como se você pegasse, se você não conseguisse andar de bicicleta, fosse pegar a bicicleta para andar, você vai cair. É como se você, por exemplo, quisesse ser médico, quando quer ir para a faculdade, já quer logo pegar um bisturi e cortar a pessoa para ver o que acontece. Não pode. Tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem estrutura. Ninguém se forma, sei lá, em direito, em psicologia, sei lá, em medicina, é um professor. Ninguém se forma em um dia. Isso são anos de estudo. E a mesma coisa é o tarô. O tarô é um alfabeto simbólico. Até línguas, né? Língua estrangeira, sei lá, alemão, inglês, francês. Ninguém começa já dialogando. Vai lá né, nos verbos ser, estar, nas estruturas pequenas, aquelas perguntinhas básicas, onde está, como fica, bom dia, boa tarde. Vai ir agregando, né, do nível básico, nível intermediário, nível avançado, e tem que ter dedicação de estudo. Tarô não é diferente. Tarô é um alfabeto simbólico. E nós temos que nos dedicar a ele. Você fala assim, mas é simples. Não, tarô não é simples. Quem acha tarô simples é porque não conhece tarô. Ou então se engana. Diz ali umas palavrinhas, fala alguma coisa e tá tudo bem. Né? O outro acreditou, porque quem não sabe tarô, tem um velho ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu digo hoje em dia, em terra de cego, quem tem catarata é rei. Porque às vezes as pessoas estão tão diminutas no seu conhecimento, nos seus valores, que aqui o outro que não conhece nada acaba achando, uau, como conhece. Quer dizer, conhece aquilo que o outro não sabe. Então a gente se admira às vezes alguém falar algo que nós gostamos de ouvir, mas não conhecemos.
Isso acontece muito com o tarô, porque o tarô é uma arte mística. O tarô mexe com o imaginário da pessoa. Se você pega alguém, por exemplo, com a carta do tarô assim, embaralhando, e quem não conhece tarô, quem não conhece a estrutura, um leigo, nossa, ele fica fascinado, ou até com medo, achando que as cartas, nossa, vai sair uma energia, vai pular uma entidade dela. Isso aqui é papel desenhado. Existem milhões de papéis desenhados. A maioria das pessoas que desenham e criam tarô são artistas plásticos, não são pessoas esotéricas, místicas. Não tem um anjo que desce trazendo um tarô nas mãos e fala, olha aqui, meu filho, um tarô sagrado para você. Não, tarô é capitalismo. As cartas de tarô é capitalismo. As pessoas vão lá, o dono da editora contrata lá alguém, um artista plástico, olha, aqui tem 10 tarôs para você estudar, tem esses 3 livros, lê, estuda, me traz algo novo, porque eu preciso lançar um catálogo ano que vem. Por isso tem muitos tarôs que não funcionam. Não funcionam. Por quê? O artista plástico, ele, por mais bondade que ele tenha, ele às vezes não conhece a estrutura esotérica, a estrutura holística, a estrutura simbólica, e num arcano ou outro ele vai falhar. Ele pode, na maioria, ficar bonito, mas sempre tem um arcano ou outro que foge, às vezes, ao contexto simbólico e estrutural da carta. Então, por isso que muitos tarôs são de coleção, não são tarôs para jogar. No fundo, a gente só precisa de um tarô para jogar, não precisa de 20 tarôs, 30 tarôs, 50 tarôs. Só basta um, e um que você goste, um que diga para você, não é que ele fale com você, mas é que ao você olhar para ele, imediatamente a sua mente, a sua imaginação, o seu conhecimento aflore rapidamente, sem precisar ficar pensando, que carta é essa? Se você pensar que carta é essa, você não sabe tarô. Se você abrir um jogo de tarô lá, tem 4, 5 cartas, e você teve dúvida na interpretação, é porque você não sabe tarô, porque você tem que entender as posições das cartas. Os métodos servem a isso, servem a identificar o que as cartas estão falando. Elas estão dizendo, olha, estou a seu favor, não estou a seu favor, estou no seu caminho, estou no seu passado, estou no seu futuro. Entender essa linguagem do arcano é muito importante, porque tarô a gente conta uma história. Dizem por aí, né, que o tarô é o livro da vida, o tarô é o livro da alma, e é. Cada carta é uma página. Quando você joga o tarô e coloca na mesa, você está montando um livrinho, um livretinho da sua vida, da sua questão daquele momento. E cada posição é uma página que você vai virando o livro. A gente tem que ler na sequência os jogos, os métodos, a gente tem que entender o que cada carta diz em cada plano, de que modo, se ela está positivando, negativando, está no caminho, está no obstáculo. Como está essa carta? Existem N tipos de tiragens que nós podemos realizar com o tarô, N. E é importante, para cada situação, a gente escolhe uma tiragem melhor, um jogo melhor. Nem um único jogo não vai responder tudo. Às vezes as pessoas falam, quero embaralhar a carta, ver que conselho ela tem que me dar. Tá, mas conselho para quê? Tirar uma carta por tirar uma carta? Não tire, você vai ficar pensando, meu Deus, essa carta serve para quê? Ai, meu Deus, qual é a mensagem dessa carta? Por isso que é importante entender o tarô, estudar o tarô, enfim, colocar. Até nos arcanos menores, como eu estava falando, deixa eu tomar aqui um pouco d'água, eu vou falando e a boca vai secando. Até nos arcanos menores, que eu falei, que surgiu no século XX, a partir do tarô de Waite, aí hoje nós temos dezenas e dezenas de tarôs, as pessoas falam, mas eu quero um tarô dos arcanos menores desenhados. E aí vem a questão. Às vezes, ela vê aquela imagem, olha para a imagem e vê o que a imagem te diz. A imagem não diz nada, quem diz é a sua cabeça, tá bom? Sua cabeça que diz, porque sua cabeça tem um conhecimento de mundo. A mesa para uma pessoa, se eu falar para você, imagina uma mesa, imagina um vaso em cima da mesa. Cada um vai imaginar uma mesa e um vaso diferente. Uma mesa quadrada, uma mesa redonda, um vaso quadrado, um vaso redondo, um vaso baixo, um vaso grande, cada um imagina uma coisa. Então, não é possível nós olharmos para a carta e deixar fluir. Então, é a intuição que você quer, então não precisa gastar dinheiro com tarô. Não precisa você gastar dinheiro com curso, nem com livro. Olha, vai lá, pega uma bola de cristal, pega uma pedrinha, pega, sei lá, um copo d'água, faz uma vidência, procura fazer vidência com isso. Mas não usa a carta de tarô para fazer isso, não. Tarô não é para isso. Tarô é um estudo simbólico em que, ao você embaralhar, escolher e montar o jogo, você vai ter uma resposta espiritual, sim, algo sincrônico, sim, mas não é nenhuma entidade que está ali.
É algo interagindo entre você e o consulente, ou você e o mundo. Isso tem até uma palestra lá na escola falando como o tarô funciona, que modo ele interage conosco. Não é entidade, eu vou logo avisando vocês. Aliás, não precisa ser médium, nem espírita para jogar tarô. Até um leigo, até um ateu poderia aprender a jogar tarô, até um cético, porque nós estamos aqui no estudo simbólico, bem lógico às vezes, embora o símbolo seja ilógico em alguns momentos, ele tem uma logicidade de pensamento. Por exemplo, torre é torre, não existe falar para mim que torre é sucesso. Qual é a lógica da torre? Ela sempre vai ter obstáculo, problema, dificuldades, e assim sucessivamente. Por exemplo, eu tenho o Sol. Antes de falar o Sol tem fracasso, o Sol pode ter excesso de otimismo, mas não fracasso. Então, ele tem uma logicidade. E uma das coisas assim que eu sempre coloco e sempre mostro para as pessoas é que, na verdade, a imagem física, né, do tarô, ela não existe. É uma imagem arquetípica, é algo que está além do nosso pensamento. E para isso eu digo o seguinte: existem muitos cegos e muitas pessoas que têm deficiência visual lendo o tarô. Existe um tarô, para vocês conhecerem, em braille, tá? Isso é muito comum na Espanha. Eles vendem um tarô em braille na Espanha, e tem muitos deficientes que não conseguem ver a imagem, eles nem conhecem a imagem. Eu tive uma aluna cega, ela falou assim para mim, ela escolhia tarô pelo toque do papel, e não pela imagem colorida como nós vemos. Olha só como é diferente a sensibilidade. E para ela era importante o que estava escrito aqui no braille. Então ela identificava o tarô através do toque aqui no braille da letrinha dela, exatamente aqui. Ela tinha uma caixa de madeira, onde era quadriculada, de acordo com o método que ela usava, e o consulente pegava, escolhia, ela jogava na posição certa, e ela, somente com o dedo ela ia lendo e falando. Então, essa questão, ver a imagem e deixar a imagem fluir, isso é que inventaram por aí, tá bom? Então, não é não. Tarô é estudo. Muito, muito estudo. E dedicação. A gente só ouvir a aula, fechar e depois vai esperar a aula seguinte. Tem que ouvir a aula, depois ler o livro, praticar, senão não tem futuro e não tem conhecimento. Muitas pessoas têm dúvidas por causa disso, porque não estudam, não se dedicam. É necessário se dedicar e se aprofundar cada vez mais. Assim, eu ia mostrar aqui do arcano menor, né, para vocês. Por exemplo, muitas pessoas com os 5 de ouros, né? Os 5 de ouros nos tarôs clássicos, ou no meu tarô segue sempre o tarô clássico, a gente estuda o que é o número 5, o que são 5 moedinhas, que é o naipe de ouro, a gente estuda isso. Isso aqui tem um significado. Então, quando começaram a desenhar o tarô de Marsella, a desenhar o significado, transportaram em imagens possíveis. Imagens possíveis. Eu podia transportar isso aqui para inúmeras imagens, mas, falando do primeiro tarô desenhado, dos arcanos menores, foi desenhado essa imagem aqui para os 5 de ouros. Então, para quem estuda tarô de verdade, para quem conhece a estrutura do tarô, o que é os naipes, o que é os números, o que são os elementos agregados e associados ao número e naipe, sabe que os 5 de ouros representa pobreza, afastamento, dificuldades, perdas momentâneas, pequenos obstáculos, ou de ordem material, financeira, ou às vezes um afastamento emocional, mas não término. Às vezes a pessoa tem algumas dificuldades, dívidas, e por isso que foi desenhado aqui no 5 de ouros do Waite, certamente, 2 pessoas pobres no meio da neve, né? Abaixo, talvez, aqui de um vitral de igreja, talvez, não sei, pode ser, mas, de qualquer forma, ele já retratou o quê? Uma imagem de sucesso? Não, uma imagem de dificuldades. Imagina pessoas pobres andando na neve, né? Ou seja, já tem problema de frio, problema de alimento, de dinheiro, então, ou seja, há poucos recursos, e é isso que é o 5 de ouros. Poucos recursos, porque você talvez não soube lidar com os recursos, naquele momento está difícil lidar com os recursos, e assim é com todas as imagens do tarô de Waite. Por mais que queiram relacionar ela a outros padrões, a outras questões, o tarô de Waite é muito parecido, muito básico com o tarô clássico. Até o próprio 7 de ouros, que no
no tarôs clássicos, são 7 moedinhas, que fala exatamente relacionado às grandes fortunas, aos grandes empreendimentos, às grandes descobertas, a você ter de volta tudo aquilo que você investiu em algum lugar, a você ter desenvolvimento e sucesso no caminho. Então, ou seja, nós temos aqui na carta, na carta 7, não, peguei a carta 8, mas eu posso falar da carta 8 também. Deixa eu pegar aqui a carta 7 do tarô de Waite. Cadê aqui a carta 7 de ouros? Eu ia falar do 8 também, mas vamos aqui ao 7 de ouros, achando ele aqui. Aqui eu estava separando, aqui, deixei tudo separadinho, e a carta caiu no chão, e depois juntei tudo, e ficou aqui. Vamos lá, cadê o 7 de ouros desta carta? 6 de ouros, 7, ixi Maria, cadê 7 de ouros? Meu Deus do céu, sumiu o 7 de ouros. Cadê o 7 de ouros? Bom, vamos falar do 8 de ouros então, que eu ia falar do 8 de ouros, ok? O 8 de ouros, no tarô de Waite, fala exatamente do aprendiz, né? Então, o 8 de ouros do tarô clássico é a pessoa que está iniciando um negócio novo, uma atividade nova, uma participação em algo diferente que ela nunca fez. E aqui, olha só a imagem que ele coloca, uma pessoa exatamente que está investindo em algo, está crescendo, está, sabe, martelando ali, talvez, um aprendiz do alfaiate, de alguma coisa, ele está indo numa nova profissão, numa nova ação, indo passo a passo. O 8 de ouros, clássico, mesma coisa. Voltando aqui para o 7 de ouros que já achamos. Então, 7 de ouros está o quê? Não falei das riquezas, de você colher aquilo que você planta? Olha só, a imagem de uma pessoa, que ela tem todos os elementos ouros aqui, tem uma grande colheita à sua frente, ele está admirando sua colheita, porque isso é o 7 de ouros. Tanto o 7 de ouros no tarô clássico de Marcelli, que seria as pequenas bolinhas, quanto, agora está certo, quanto o 7 de ouros ligado ao tarô de Waite ou qualquer outro tarô, ligado à estrutura clássica. Porque o que acontece agora é que, por exemplo, eu tenho no tarô de Crowley ou no tarô da Barbara Walker, o 7 de ouro já fala de fracasso. E aqui entra o problema dos arcanos menores. Entender a estrutura e o porquê que uma corrente diz que o 7 de ouros é sucesso, crescimento, colheita, fartura, e o porquê que o 7 de ouros do Waite ou da Barbara Walker fala de fracasso, porque um pega a linha dos simbologistas, mesmo o Waite, hein, que era da Golden Dawn, eles seguem muito a linha de simbologistas. Já tanto o Crowley quanto e Barbara Walker, enfim, e outros teóricos da linha já seguem uma outra linha, porque é uma estrutura ligada a uma ordem esotérica, já não é mais ligada ao tarô como um símbolo de oráculo, taromancia, um símbolo mais ligado às questões profanas, tipo vender, comprar, beijar, estar juntos. Já os tarôs ligados às ordens herméticas, eles já atualizam mais a questão do autoconhecimento, mais a questão da interiorização, mas ligado à magia, ligado à meditação, ligado a outros vieses, que é mais ligado à própria ordem ou estrutura do que ao próprio tarô, como nós, a maioria das pessoas, acabam estudando e se entendendo. Então, há realmente uma divergência muito grande no mercado com os arcanos menores, e é por isso que é importante entender estrutura e história. Porque se você entender estrutura e história, você vai poder jogar qualquer tarô. Você vai poder entender. E quando você estiver jogando com o tarô de Crowley, ou de Barbara Walker, ou assemelhados, o 7 de ouros é fracasso, porque nós vamos ter uma inversão ali de outros arcanos dizendo que é sucesso. Já quando estiver jogando com os tarôs clássicos, o 7 de ouros é sucesso. Agora, é importante você saber lidar com as linguagens dos tarôs. Então, no estudo do tarô, nós vamos ter essas duas vertentes. Só que os herméticos, os ocultistas, vieram após essa linguagem clássica. Então, para o taromancia, para essas análises de autoconhecimento, também pode ser o tarô clássico, mas principalmente as análises de orientação, autoajuda, até meditação, saber sobre relacionamento afetivo, financeiro, espiritual, karma, magia, os tarôs clássicos funcionam muito bem na questão do jogo e da literatura. Então, voltando ao início da nossa conversa, até que uma parte lá no YouTube ficou meio que isolada, né, que o microfone estava desligado, é importante que se saiba o que você deve estudar.
Não adianta querer, eu vou no curso mais avançado que tiver lá na escola. Você não vai entender, você vai ter muitas dificuldades, você não vai conseguir acompanhar o raciocínio e você vai acabar desistindo do tarô. Ou vai acabar achando que, não, é muito difícil para mim. É porque não começou do básico. Mesmo que você tenha lido todas as minhas obras, leu lá o curso completo de tarô, leu lá a trilogia, estudou, é importante que você comece do nível básico de arcanos maiores, para que você entenda como eu vou ler, de que modo eu vou ler, as posições das cartas como serão, os planos das cartas, porque às vezes no livro eu coloco, eu explico, mas às vezes uma relação está lá para o final do livro, outra está no começo. Então, escrever livro é diferente de dar aulas. Durante a aula, a gente pode ir para lá e para cá, sintetizar vários conhecimentos, indicar várias coisas, mas no livro isso não é possível, tem que ter uma lógica, uma sequência. Então, por isso que nas aulas nós explicamos o que é os arcanos, como ler e também depois colocamos, você tem que ler tal página agora. Então, teve a aula, vai lá ler tal página, tal capítulo, tem exercícios para fazer. Uma das questões da nossa escola é que tem níveis de avaliações. Então, a pessoa tem algumas avaliações que ela é dissertativa e outras que é múltipla escolha. Então, as de múltipla escolha, se ela tirar a nota mínima, que é 7, ela segue adiante. Senão, ela trava ali naquele momento, tem que estudar mais um pouco e refazer a prova no dia seguinte. E se for dissertativa, nós damos alguns jogos, damos alguns exemplos e pedimos aquela solução. Nós temos coordenadores, temos Rosana Burti analisando, tem eu analisando, tem Ivan Gutierrez analisando, tem Juan, tem um monte de gente analisando, e a gente vai, então, orientar a pessoa de acordo com o nível dela, se está certo, o que deve melhorar, para onde deve, enfim, ir adiante. Tem muita gente que às vezes quer fazer o curso e fala assim, mas eu não quero fazer prova. Bom, se você não quer fazer prova, você não quer aprender tarô. Começa por aí. É importante que você saiba o seguinte, as provas, elas não servem para notas, elas servem para ver se você está com o conhecimento adequado para ir adiante, porque você não vai vender banana na feira, você vai lidar com almas, você vai lidar com gente, você vai lidar com problemas, com sentimentos. Então, você não pode ser qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa. O seu consulente pode sair dali com ideias totalmente destruídas ou equivocadas. Se você não souber lidar com isso, se você não souber conversar com o consulente, se você não souber entendê-lo. Então, não adianta vir para a escola e falar, mas eu pago e não quero fazer avaliação. Querido e querida, não precisa pagar porque você não vai fazer o curso, porque aqui, somente fazendo avaliação. É importante que a pessoa, todo mundo que tem um certificado meu, ali dessa escola, da escola online de tarô, pode ter certeza, foi tirado com muito suor. Avaliações, dissertativas, múltipla escolha, teve realmente muita chamada, teve suporte, nós temos o suporte online também, onde a pessoa escreve dúvida, a gente responde em menos de 24, 48 horas, a gente está respondendo. Nós temos uma interatividade muito grande. Embora seja online, nós estamos sempre juntos, sempre respondendo, sempre conversando. Às vezes temos palestras ao vivo, e agora, nesse ano de 2023, eu vou retomar a mentoria ao vivo. Até 2019, eu fiz a mentoria, depois, com a pandemia, parei um pouco, e agora nós vamos retomar de novo. Então, quem se forma no nível 2 ou no nível 3, vai ter a mentoria ao vivo, uma vez por mês a gente se encontra para trocar ideias, falar de jogos, falar do que é bom, do que deu, do que não deu, do que aconteceu. Às vezes a pessoa se equivocou na pergunta ou no jogo, a gente explica. Então, vamos voltar a ter mentorias, já está lá, vai na escola, já vai estar com as datas já prontas para o ano inteiro, os nossos encontros, mas só para quem se formou no nível 2 ou no nível 3, são mentorias diferentes. A pessoa estudou arcanos maiores, nós vamos falar sobre os arcanos maiores. Se já estudou os arcanos menores, vamos falar sobre, então, os arcanos menores. Para que não haja, então, confusão, que alguém explique, pergunte alguma coisa, que o outro não saiba. Nós estamos sempre nivelando o conhecimento na escola. Nós vamos ter essa mentoria, ela é gratuita, tá? A pessoa se forma, inclusive quem se formou até o presente momento vai ser refeita a sua matrícula, a pessoa vai estar presente também a partir de janeiro, onde nós vamos retomar essa parte, e se você for, então, na nossa escola, também poderá participar
dessa mentoria ao vivo sem problema algum. Então, é importante, mas é importante que você entenda qual nível você gostaria de estar, o que você realmente entende. Então, não basta apenas ler. Se você já fez curso com alguém, ótimo também. Então, se você já joga tarô, já entende um pouco, se é para si, ou é profissionalmente, ou quer reciclar através da minha didática, da minha pedagogia, ótimo, todo mundo é bem-vindo. Aliás, eu fui o primeiro tarólogo no Brasil a dar aulas para profissionais de tarô e para quem já conhecia tarô. Isso a partir de 1992, porque até então as pessoas eram muito divididas. Vamos supor, um tarólogo, uma pessoa só dava aulas para aqueles alunos que eram delas. Então, se a pessoa quisesse um curso avançado, ela teria que começar do básico daquele tarólogo e até o final com ela. Eu não sou uma pessoa bastante democrática nesse ponto, e eu falei, por que não dar conhecimento a quem já conhece tarô? Então, foi a partir daí de 92, 90, 92, eu comecei a abrir os cursos de tarô para quem sabe tarô, esse era o nome, tarô para quem sabe tarô. Abri os primeiros cursos de relação afetiva, os primeiros cursos ligados à saúde, ligado à magia, ligado à profissão, análise do nome, análise kármica. Então, uma série de temas específicos para quem já conhecia tarô. Então, é importante você entender que o tarô, ele é uma fonte inesgotável de estudo, e você pode, enfim, extrair muito dela, mas para você chegar a alguns níveis, tem que ter o básico. Então, por isso, você tem que fazer uma autoavaliação. Realmente eu sei jogar tarô? Realmente eu olho para a carta de tarô, para qualquer tipo de tarô, e eu reconheço logo aquele arcano? Quando saem cartas, eu tenho ainda muitas dúvidas de análise e interpretação. Então, isso são aspectos do elemento básico. No nível 2, por exemplo, que são arcanos maiores, nós ensinamos toda a estrutura do maior, e aí vale a regra que eu sempre bato a estrutura, é importantíssima você conhecer a estrutura do tarô. Aquela minha famosa, né, palestra também tem lá no YouTube e também aí na escola, caminho da vontade, caminho da escolha, caminho do prazer, caminho da dor, caminho da evolução, enfim, todo esse movimento. É importante entender em que parte o arcano se encontra para que você possa, então, entender aquela jogada e aquele nível, enfim, de conhecimento. Bom, vocês vão fazer uma autoanálise do que realmente vocês gostariam, né, de estudar. Mas se já conhece os arcanos maiores, pode ir para os arcanos menores, ou até para um curso avançado, né? Então, tem vários níveis lá na escola. Tem o nível básico, o nível médio e o nível avançado. Não pense que o nível avançado vocês vão aprender tudo. Não vão. O nível avançado é um complemento, né? Você tem o básico, ótimo, tem a estrutura, é como uma casa, né? Você faz o alicerce. Ninguém começa a casa pelo telhado, né? Ninguém começa a casa pintando as paredes se não tem paredes, né? Ninguém começa comprando os móveis se ainda não sabe o tamanho da casa. Por isso que o básico é a estrutura da casa. Você tem que fazer o nível básico. Então, os arcanos maiores é o alicerce da casa, os arcanos menores vão ser as paredes e o telhado, os avançados você vai decorando essa casa, vai pintando, colocando os móveis, é mais ou menos nesse nível que nós vamos aprendendo, passo a passo. Demora tempo? Depende da sua dedicação a esse tempo. Tem pessoas que falam, eu estudo tarô há 20 anos. Tá, aí a pessoa leu um livro, fez um curso há 20 anos, parou 19 e está voltando agora. Então, sim, estuda tarô há 20 anos, porém, não estuda tarô corretamente, adequadamente. Aí eu conheci muita gente da pandemia que está estudando tarô há 1 ano e joga melhor do que muitos que já estão há 20 anos jogando. Ou seja, há 20 anos estudando, porque fazia um curso lá, parou, leu um livro, parou, leu não sei o que, parou, e agora está retomando. Então é o seguinte, tarô é dedicação, como uma língua estrangeira, como uma profissão, como qualquer coisa. Então você pode sim se dedicar. Tomando seus 20 minutos por dia, 30 minutos no máximo por dia, você pode entender muito bem o tarô. Agora, se você não tiver 20 ou 30 minutos por dia para estudar o tarô, vai ser difícil você aprender tarô. Vou ser sincero a vocês. E aí, o que acontece? Eu vejo as pessoas que se matriculam na escola e ficam, às vezes, 1 mês, 2, 3, com a matrícula parada, e já podiam ter terminado aquele curso e feito um outro, ou já praticado de algum modo. Aí, quando está lá no último mês da matrícula, ela corre, não, porque eu quero aprender rápido, porque minha matrícula vai terminar. E aí, veja bem, qual é a questão? É a matrícula ou o conhecimento?
muitas vezes até eu postergo a matrícula da pessoa, dependendo do caso que ela me coloca, mas por que se basear tanto nisso? Eu tenho até tal tempo para estudar. Começa agora, 20 minutinhos por dia, 15 minutinhos de aula. Os vídeos da escola, eles são curtos, eles são bem sintéticos. 15 minutos, 20 minutos, e depois tem um estudo, depois no dia seguinte você pode ler uma parte do livro indicada, no outro você faz o exercício, e assim, sucessivamente. Você vai aprender. Todo mundo que segue a metodologia da escola são excelentes tarólogos, aprendem, e às vezes até me surpreende muito do que descobrem, falam e mandam para o suporte, dúvidas, situações maravilhosas, porque dúvida, às vezes a dúvida é importante porque ela esclarece outros pontos, até do próprio curso, né, da própria situação. A semana passada mesmo teve uma das tarólogas, mandou lá uma pergunta, que ela fez lá uma questão assim, queria saber se o apartamento que a pessoa visitou ontem, né, ela iria, então, alugar até o final do mês. Então, olha só, a pergunta foi essa. Acontece que, ao abrir o jogo, ela já analisou só tudo como futuro. Ela não percebeu que a pergunta falava de ontem, e é isso que é importante no tarô. Aí ela não entendeu por que na questão dela dava muitas cartas de demora, muitas cartas de burocracia, e que ela julgou que ia demorar muito. A questão... E aí a pessoa mudou em menos de um mês. E aí eu falei, olha, você perguntou de ontem. E o que acontece? Ontem, quando ela foi visitar o apartamento, já falava que ela vai ter que trazer todas as documentações, realmente é uma questão muito burocrática, mas que ela, sim, alugaria a casa e o apartamento que ela, no caso, que ela tinha visitado. Então, às vezes, a pergunta, e aí esclarecendo o motivo das cartas, enfim, para essa. Isso que é importante, às vezes o suporte, e outros alunos viram aquilo e falaram, meu Deus, aí eu fiz uma pergunta parecida, eu perguntei sobre isso, interpretei como presente e futuro, esqueci que eu estava falando de algo que já iniciou ontem no passado. Por isso que é importante a prática, por isso que é importante o suporte. E, bom, enfim, eu queria só esse diálogo, e vou ter muitos diálogos esse mês eu vou fazer muitas lives falando dos nossos cursos, hoje estou fazendo só uma abrangência, até para falar um pouco também do que a gente vai ter por aí. Mas eu vou fazer algumas lives falando especificamente sobre cada curso durante o mês. O que é o curso de arcanos maiores, o que nós aprendemos, de que modo nós lidamos, o que é os menores, o que são os avançados, os cursos avançados de leitura, os cursos avançados dos fluxos oraculares, o curso de saúde e terapias, para que serve. Então, o mês todo eu vou ter uma série de encontros aqui com vocês. Mas hoje eu queria lançar mesmo o nosso Black Days, que vai começar daqui a pouquinho. Assim que eu encerrar a live, eu já vou começar a movimentar aqui a mudança, né, da estrutura da escola, para que realmente já, no máximo, até o início do dia 30, já esteja completamente, mas já vai ter alguma coisa já lá na estrutura. Por enquanto, ela não tem nada lá, está com valores antigos, aliás, valores que eu estou com eles já desde o ano passado, tá bom? Não houve nenhum aumento esse ano e ainda vai ter essa promoção toda aqui. Já coloquei alguma coisa lá na escola, um texto lá, mas posso aqui falar para vocês o seguinte. Nós temos, o normal é 12 meses de matrícula. Nós, durante a campanha agora do Black Days, nós estamos colocando todos os cursos que as pessoas de novas inscrições para mais 6 meses. Então, 18 meses de matrícula. Mas, só para vocês que estão ouvindo aqui, isso só vai até segunda-feira, nós vamos dobrar este número, vai ser 36 meses de matrícula, ou seja, você vai ter 3 anos aí de acesso ao curso. Às vezes você pode, talvez não ter tempo de ver agora, ou de estudar agora, você vai poder estudar depois, o ano que vem ou daqui a alguns meses, mas estude, eu tenho certeza, ao começar a estudar, em 2, 3 meses, você termina o curso, e vai rever o curso, porque você vai ter acesso. Uma das grandes vantagens do curso online, gravado, é que você tem o acesso a rever a aula todas as vezes que você tiver dúvidas. Se errou, de repente, um jogo, um arcano não se lembrava, você volta lá na escola, revê a aula, relê o livro. Então, essa é a vantagem do curso, né, online. E também temos as mentorias ao vivo, vamos ter também o suporte, atualmente já é escrito. Bom, então, somente até segunda-feira, qualquer curso vai ter 36 meses de matrícula. O suporte ao vivo, que começa para quem terminar o nível 2 e 3, a partir de 2023.
Para quem já está com a matrícula vencida na escola, nós estamos dando, pelo mesmo preço de que a pessoa tem 1 ano, vai ter 2 anos. Então, nós também estamos ampliando o mesmo valor da matrícula, da revisão de matrícula para 2 anos. Para quem fizer a matrícula no nível 2 e 3, que é arcanos maiores, ou os arcanos menores, eles estão com desconto bom, hein? Eles estão com 40% de desconto, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ele vai sair vai ser bem baratinho aqui. Mas, ao adquirir um ou outro, também vai ter acesso gratuito aos nossos 3 congressos internacionais de tarólogos. São mais de 50 palestras falando sobre diversos temas, com diversos tarólogos renomados entre Brasil e Portugal. Também tem mais de 20 mini-cursos nesse congresso, onde você vai poder ampliar o seu conhecimento, o seu saber do tarô. Então, quem faz matrícula no nível 2 ou no nível 3 terá gratuidade de acesso em todos os nossos congressos já realizados, que estão lá todos gravados. Então, vocês vão ter uma vantagem muito grande em cima disso. A Jornada do Tarô, que foi um evento que nós fizemos já antes da pandemia, que nós previmos esse sucesso online, fizemos um curso presencial, mas ele foi gravado e foi transmitido simultaneamente via internet. Então, nós temos um sistema híbrido muito antes da pandemia. Então, está tudo gravado também, são 21 mini-cursos. Então, ou seja, são 21 temas de diversas áreas do tarô que a pessoa pode estudar e ampliar. Também está com 40% de desconto ele. Mas vai ser daqui a pouquinho, ainda não está liberado os descontos não, tá? Vai ser daqui uma meia hora, mais ou menos, acho que vai dar para a gente liberar bem. Vai estar com 35% de desconto o curso de conselho e autoajuda. Isso aqui já é para quem conhece tarô, então não dá para... eu queria entender. É necessário ter um pouco da base do tarô. Vamos ter também um evento, um curso que eu estou abrindo, eu fiz ele presencial o mês retrasado, foi muito sucesso e todo mundo me pediu, muita gente me pediu que fizesse online. Então, em janeiro, também abrimos as inscrições para o curso de 20 tiragens para o plano espiritual, onde vai falar sobre magia, karma, feitiços, mestres espirituais, proteção espiritual, como que as cartas falam sobre isso. Esse curso vai iniciar ao vivo no dia 11 de janeiro. Serão 4 aulas, todas as quartas-feiras à noite, está lá o esquema lá para vocês verem, e também está em promoção, também está com 35% de desconto esse curso aqui. Então, vale a pena também, de repente, se inscrever nele, que vai bastante vantajoso. E 25% de desconto nos cursos de mandala e previsões, que é um curso também avançado, para quem conhece os arcanos maiores. Tarô Saúde e Terapias, onde a pessoa associa, enfim, o tarô, a consulta de tarô, de repente orientando floral, orientando um aroma, aromaterapia, ou um cristal, ou um relaxamento, ou cromoterapia. Então, é um curso onde o cliente, às vezes, vem cheio de problemas e ele vai sair com aqueles problemas. Não é porque ele jogou cartas, os problemas vão desaparecer. Os sentimentos continuam. E aí que entra a terapia para ajudar o consulente pós-consulta. Então, umas técnicas fantásticas também. E tem 2 níveis de especialização. De especialização de leituras, que requer só conhecimento de arcanos maiores, e especialização dos 78 arcanos. É necessário conhecimento dos 78 cartas de seus jogos. Então, não adianta querer ir logo na especialização, que eu vou aprender tudo. Não vai. Vai aprender um complemento do básico. Você vai avançar na leitura, na interpretação e saber muito mais sobre o tarô. Assim, também nesse avançado 1, 2 ou 3, se houver matrícula, também vai ter a gratuidade dos 3 congressos. O terceiro congresso, 2020, 2021, 2022. Foram congressos, assim, fantásticos. Mas lembrando que as matrículas com 36 meses só vai ser válida para quem fizer atualmente alguma matrícula até segunda-feira, dia 31. Mas daqui a pouquinho a gente vai iniciar aqui, vou mudando aqui a questão dos valores lá, já tem gente já organizando as novas questões. Bom, agradeço imensamente a presença de todos, a audiência,
enfim, esse interesse pelo tarô, porque vocês sabem que eu sou apaixonado pelo tarô, né? Tarô é minha vida, sempre foi, desde o dia que eu o vi pela primeira vez, foi paixão, né, à primeira vista. Eu digo que o tarô é um vírus que não tem vacina, não existe, não tem, não adianta, por mais que você queira desistir do tarô, não tem mais como. Tem pessoas que abandonam o tarô, ficam 10, 15, 20 anos e voltam a estudar tarô. Tem muita gente assim. Eu sempre estudei, adoro dar aula, dou aula há mais de 30 anos, e minha dedicação é fazer congressos, fazer eventos, congregar tarólogos, tarotistas, ensinar. O que eu sei eu ensino, eu não escondo nada, e acho muito importante debater e conversar sobre isso. Por isso que eu faço os congressos internacionais aqui no Brasil e em Portugal. Espero vocês na escola, daqui a pouco vocês dão uma passeada lá, ver como é que estão os nossos valores, se dá, se não dá, mas se não der, aproveita o mês aí, porque ele vai ficar o mês todo, tá bom? Por que o mês todo? Muitas pessoas, às vezes, eu fazia nas primeiras Black November, era Black Friday, né? Isso eu só fazia um final de semana, ou uma semana. E às vezes a pessoa não queria comprar com cartão de crédito, ou às vezes até com, na época, boleto, hoje tem Pix também, ela não tinha naquele momento, porque ela recebia em outro momento, ou pagava o cartão em outro momento. Então, por isso que eu resolvi, já desde o ano passado, eu ampliei para 20 dias, esse ano me pediram mais tempo. Então, por isso que eu estou dando os 30 dias do Black Days, né? Então, ele começa daqui a pouquinho e vai até o dia 30 de novembro, tá bom? Bom, ainda vou fazer outras lives daqui a alguns dias, a gente vai se vendo por aí. Na escola também tem cursos grátis, tá bom? Então tem um curso de introdutório grátis lá, tem muitas palestras grátis, tem um bom material lá para vocês estudarem, pesquisarem, olha, e material de conteúdo, viu? Não é não. Vai lá que eu tenho certeza que você vai amar, como eu amo, e todo mundo que está na escola também ama, ok? Beijão grande para todo mundo, coraçãozinho, a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a nossa live. Aqui.